Bom, pessoal, vamos lá continuar. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os métodos com retorno, tá? Nos últimos vídeos eu estive apresentando para você aqui como é possível você criar alguns métodos, tanto métodos com parâmetros como também métodos sem parâmetros, tá? Nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre métodos com retorno, tá bom? É aqueles que executam determinadas ações e eles conseguem retornar um valor para que você possa utilizar ou em uma variável ou em contas futuras, tá? Então, vamos lá. Primeiro, relembrando aí a questão dos métodos. Nós já temos dois aqui, que é o método start. Esse método aqui ele está funcionando graças à herança, né, do monobehavior. Tá? Então esse método provavelmente vem do monobehavior. E o update também que provavelmente está vindo de monobehavior. Tá? Agora, nós vamos relembrar a parte de métodos que eu estive mostrando para vocês aí. Então, quando você quer criar um método, você coloca aqui o void, depois o nome do método, normalmente começando com letra maiúscula. Tá? Alerta. Então, método alerta. Esse método, né, você pode ver, alerta, não possui parâmetros, ou seja, você não tem nenhuma variável aqui dentro. E o que ele pode fazer? Bom, ele pode nos mostrar uma pequena mensagem. Métodos em C#. Então, toda vez que eu chamar esse método alerta, ele vai trazer essa mensagem métodos em C#. Posso trazer mais coisas? Posso. Debug.log, caso utilize duas palavras para nomear um método inicie todas as palavras com maiúsculas ou utilize que mais? Debug.log underline. Tá? Se bem que eu prefiro que você utilize as palavrinhas, né, o começo delas, com a letra maiúscula. Assim como você está percebendo aqui, ó, método alerta. Tá? Então, se eu colocasse alerta ou alertar usuário. Então, olha só o que eu faço. Eu coloco a primeira em maiúscula, tá vendo? Ó? Maiúscula. E a segunda palavra também, que é usuário, começando com letra maiúscula. Também dá certo. Tá? Então, se você precisar fazer isso, pode fazer, não tem problemas. O que mais que a gente pode fazer? Bom, é isso. Agora, vindo aqui dentro do método start, que é um método que é chamado antes do primeiro quadro ser atualizado, e aí você põe aqui, ó, alertar usuário, abre e fecha parênteses. Então, estou chamando este método, alertar usuário. O que ele faz? Ele mostra todas essas mensagens, ok? E o que mais? É isso, né? Ele mostra apenas isso. Salvei o meu arquivo e voltando para a Unity, deixa eu só conferir uma coisa rapidinho, tá? Beleza. Eu posso clicar aqui no Play, vou esperar um pouco. E aí você já percebe, né, que apareceu aqui um texto. Olha lá, underline. E se clicarmos aqui no console, né, você vai ter o método funcionando lá. Métodos em C#. Caso utilize, coloquei duas palavras, eram duas palavras. Calma aí, pessoal. Caso utilize, cadê? Aqui.
duas palavras para nomear um método. Inicie todas as palavras com maiúsculas ou utilize underline. Esse underline pegou mal, hein, gente? Nós não vamos começar um método com underline, tá? Evita isso aqui, muito embora seja aceito, mas é bem comum. Eu vou tirar isso aqui, tá? Para não causar confusão. É comum você ter aqui como boa prática, como uma boa prática, o método começando com a letra maiúscula. Tá legal? Então você adote, né, essa boa prática, começar com a letra maiúscula. Beleza? Se tiver uma segunda palavra, você também pode colocar maiúscula. Tá? Fábio, aqui eu poderia fazer assim? Poderia, mas sinceramente falando, gente, é muito mais comum você ver isso aqui. Ok? Agora sim, Ctrl S salva. Fizemos uma modificação dentro do método, mas não precisamos modificar a chamada dele. Está aqui, alertar usuário. Mesma coisa. Só mudaríamos se trocássemos o nome aqui. Volto para a Unity. Dou um clique no Play. E aí, está aqui. Olha que legal, pessoal. Métodos em C#. Caso utilize duas palavras para nomear um método, inicie todas as palavras com maiúsculas. É isso. Está funcionando bonitinho. Agora, vamos ver como é que a gente pode criar um método que tem retorno. Tá? Esse método aqui não tem retorno. Vamos criar um método com retorno. Vou até comentar isso aqui. Métodos com retorno. Precisa de um dos tipos. Tá? Então vamos lá. Eu vou colocar int somar, começando aqui com maiúscula, int somar, certo? Beleza. E agora, como eu informei um tipo, no final eu preciso do return. Tá bom? Então, se eu coloquei um tipo, no final eu preciso do return, tá? Então, return, deixa eu criar uma variável aqui rapidinho, vou chamar de soma, que é igual a, vamos colocar aqui, por exemplo, 10 mais 10 mais 10. Tá? E aqui eu coloco soma, soma, não é somar, Fábio, soma, uma variável inteira. Tá? Então está aqui, ó, criei uma variável dentro do método, o nome dela é soma. Essa variável ela recebe 10 mais 10 mais 10, e ficam todos aqui. E aí, eu estou retornando a soma. Então, o valor que é o resultado da soma, eu guardo aqui, e eu retorno essa variável. Tá? Então, eu estou retornando 30. Quando eu chamar esse método, ele vai me retornar 30. Tá? Ele vai falar assim, olha, eu tenho o valor 30 aqui. Ok? Beleza. Aí você pode vir aqui no Start. E diferente do método sem retorno, né? Porque no método sem retorno, o que eu fiz? Eu coloquei o debug. Então, eu já tenho uma forma de exibir mensagem. Tá? Esse com o retorno não tem, tá vendo? Então, se eu precisar mostrar o valor que está sendo retornado, eu vou precisar vir aqui e colocar o debug.log. E aqui eu coloco, quer ver? Somar. E aí eu abro e fecho o parênteses. Então, ó, somar é o método. Né? Tem um balãozinho te informando aí também, tá vendo? Ó? Ponto somar. Então, esse abre e fecha parênteses é de somar, tá? Toma cuidado para não confundir, tá? Esse parênteses mais para fora é do log. E esses dois aqui para dentro, do somar. Então, quando executar isso, estou salvando, voltando para a Unity,
E deixa eu fazer o seguinte. Esse script que está na Directional Light que eu tinha colocado em um outro momento está me causando algumas mensagens, né? Então eu vou remover ele daqui. Não quero mais ele aqui, tá? Agora eu vou clicar aqui no botão Clear, ó, Clear. E aí eu posso clicar no Play e vamos ver o que vai acontecer. Então só esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer, gente. E aí, nada. O que ele está reclamando? Main Camera. Deixa eu salvar isso, né? Salvei. Direitinho. Olha só, gente. Era disso que ele estava reclamando. Ó. Tá vendo? Ó? Método C#. O meu arquivo, por incrível que pareça, perdeu as características que ele deveria ter. Né? Por que aconteceu isso? Sinceramente, fiquei vendido. Né? Não sei te dizer exatamente o que promove isso. Não deveria acontecer. Tá? Então, vou criar um outro aqui, só para ver. Opa. Create, C# Script. Vou colocar aqui métodos. Tá bom? E aí eu vou abrir este arquivo. Ok. O que eu vou fazer, gente? Eu tenho o método C#. Tá? Então eu vou copiar esse negócio aqui, ó. A partir de onde? O método somar e o alertar usuário. Vou copiar esse, tá? Eu seleciono os dois. Ctrl X, recorta. Venho para cá. Em métodos. Dou um clique depois de update. Dou Enter algumas vezes. Ctrl V, cola. Pronto. Então, esse meu novo arquivo já tem dois métodos que foram aqueles que eu construí. Beleza. Agora, o nosso alertar usuário debug.log somar, também vou selecionar e recortar com o Ctrl X. Eu volto para cá e vou colocá-los aqui. Tá bom? Então, eu apenas fiz uma transferência, tá, gente? Eu tirei o que estava nesse arquivo e coloquei para esse daqui, tá? E agora, como eu não vou utilizar esse daqui, o que eu faço? Eu vou clicar nele, no xizinho para fechar, para não ficar causando confusão. Volto para Unity. Né? Engraçado que, olha o que aconteceu, ele voltou ao normal, mas ainda assim, né? Se ele me deu um drible, vou mandar esse arquivo embora, delete, e vou arrastar esse daqui, ó, métodos, para a nossa main câmera. Pronto. Salvando. Vamos apenas conferir mais uma coisinha. Vou clicar aqui em main câmera. Esse arquivo, que é o anterior que sumiu, eu removo ele, fico apenas com métodos. E aí eu vou clicar aqui no play. Bom, se aquele problema não aconteceu com você, não precisa executar esses passos, tá bom? Só fiz isso porque eu tive aquele problema, então achei por bem fazer isso. Então deu play aqui, veio na aba de console e você vai ter métodos em C#, aquelas 3 mensagenzinhas e o número 30. Então está funcionando, tá, gente? O método que tem o retorno, que é o método somar, ele está me retornando o valor 30, que é o que eu guardei aqui dentro. Tá? Fábio, uma pergunta. Esse método com retorno, somar, ele é público ou é private? Tá? Nesse caso, como eu não informei private, né, ou public, significa que ele é private aqui, tá? Então, por padrão, private, certo? Então, vamos imaginar isso. Mas você pode informar private aqui, ó, ou public, tá? Quando você torna algo público, caso você acesse esse método de fora, isso é possível.
Se for private, não, você acessa apenas aqui de dentro, tá? Como estamos utilizando ele aqui dentro, private está funcionando. Bom, o nosso método com retorno, ele também pode ter parâmetros. Quer ver? Int x, int y, int z. Pode ser? Pode. E aqui, ao invés de 10, eu ponho x, aqui eu posso pôr o y, aqui eu posso pôr o z. Então, a minha soma ela vai guardar o resultado de x mais o y mais z. Beleza. E o que eu coloco dentro do x, do y e do z? Aí você vem aqui para cima. E quando você chamar o método somar, você informa para ele, olha, para o x eu quero o número 15, vírgula. Para o y eu quero o número 25. Tudo bem? E para o z eu quero o valor 10. Então está aqui, ó, 1 e 2, 3. Aqui dá 40, mais o 10, 50, teoricamente. Certo? Então, deu 40 aqui, com mais 10, 50. É o que eu queria ter no bolso nesse momento. Mas não tenho, não tem problema nenhum. Voltamos para a Unity e vamos dar um play. Tá lá, gente, funcionando. Vem aqui no console, olha lá, 50. Então, métodos com retorno também permitem que você trabalhe com parâmetros. E aí, dessa forma, você consegue interagir com o que tem aqui dentro quando você chama o método. Então, chamou o método, você passa os valores para ele, tá? E aí, ele vai executar uma conta baseando-se naqueles valores que você passou. Ó, somar 100, 200, 300. Legal. Certo? Fala uma pergunta. E se eu colocar assim? Quer ver? Somar. Opa. 100, 150, 350. Pode ser? Bom, nesse caso, tudo bem, tá vendo? Não teve problema. Mas o resultado disso provavelmente não vai aparecer na sua tela porque você não está usando ou o print para poder mostrar esse texto ou o debug. Tá? Então o método está sendo chamado aqui. Você passou esses valores, ele vai fazer a continha e vai guardar em soma. E ele vai retornar a soma. Então, isso daqui, né, no máximo que vai acontecer, ele vai retornar alguma coisa, mas ele não vai guardar em lugar nenhum e nem vai exibir. Tá? É por isso que nesses exemplos aqui de cima, eu coloquei o método dentro do debug.log, porque o debug.log ele permite que eu veja na minha tela de console qual é o resultado. Tá bom? Ctrl S salva, voltando para a Unity. Posso vir aqui e apertar no Play. E temos aí alguns resultados, né? Olha lá, gente. 50 e o 600, que é o 100 mais o 200 mais o 300. O último não foi exibido aqui. Por quê? Porque eu apenas chamei o método, mas eu não armazenei o que foi retornado em lugar nenhum e nem exibi através do debug.log. Tá bom? Então esse foi o nosso vídeo falando sobre os métodos com retorno, tá, pessoal? Aqui eu dei um exemplo com o tipo inteiro, mas você poderia criar métodos que retornam float, tá? Então poderia ser aqui, por exemplo, conta. Eu poderia ter um método que retorna um float, return, criar uma variável aqui rapidinho, result, eita Fábio, float result. Certo? Então, eu poderia ter um método
que retorna um float, certo? Pode ser ponto 5, aí sim faz mais sentido. Então poderia ser float, poderia ter um método que retorna um valor booleano. Deixa eu ver, energia igual a 0, por exemplo, que pode ser um inteiro. E uma variável do tipo booleano, né, que ele vai retornar booleano, pode ser v, ok? E aí eu posso fazer o seguinte: se energia, cadê? Energia maior que 0, então v é igual a true, que é a variável v. Senão, v é igual a false. E como tem que ter um return no final, return v. Beleza? Eu posso vir aqui e colocar um int e de energia, e aqui eu posso guardar e pronto. Ó. Então, quando eu chamar esse método vivo, eu passo um valor. Se for maior que 0, v é igual a true, significa que ele está vivo. E se não, true, significa que ele está morto. Tá? Então, dei aqui alguns exemplos, tá, gente? Inteiro, float, booleano. Poderia criar um método com retorno para poder me retornar uma string, um GameObject, enfim. Eu podia criar tantos outros métodos. Aqui eu deixei apenas alguns como exemplo aí para você. Tá legal? Se você puder, você estuda isso, pratica isso. E aí no próximo vídeo tem mais, tá bom, pessoal? Aqui nós aprendemos a trabalhar com métodos com retorno. Tá legal? Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e nos vemos agora no nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal!